Audio Jungle. Audio Jungle. O povo curdo soma aproximadamente cerca de 30 milhões de indivíduos que se julgam nativos de uma região do Oriente Médio, chamada Kurdistão. Estes que se dividem em 14 milhões na Turquia, numa região frequentemente referida como Kurdistão turco, os demais, cerca de 7 milhões no Irã, 6 milhões no Iraque e ainda em países como Azerbaijão, Armênia, Síria, Rússia e Alemanha, onde somam mais de 1 milhão, vindos da Turquia na década de 70, e ainda mais 100 mil em cada país, como Israel, França e Suíça. Os curdos formam a maior nação do mundo sem Estado. Esse grupo étnico reivindica a criação de um país próprio, denominado Kurdistão. Os curdos não são um povo árabe como a maioria das pessoas imagina, e sim iranianos. Confusão comum de acordo com a sua proximidade geográfica. A organização social desse povo baseia-se na formação de clãs, sendo que, em várias regiões, o idioma utilizado é o curdo e a maioria são muçulmanos sunitas. O movimento separatista curdo é reprimido com bastante violência, sobretudo no Iraque e na Turquia. Durante a década de 1970, o então presidente do Iraque, Saddam Hussein, iniciou uma campanha de perseguição ao povo curdo. Este período foi marcado pela destruição de cidades e vilas, além de assassinatos com a utilização de armas químicas. Estima-se que 3 mil curdos foram mortos no Iraque por envenenamento por talho, metal pesado utilizado para matar ratos. Saddam Hussein, em 1888, ordenou um ataque com armas químicas na cidade curda de Halabja, provocando a morte de mais de 5 mil curdos. Em decorrência desse fato, o Iraque sofreu uma grande pressão internacional para instituir um projeto de autonomia parcial para os curdos. Então foi criada uma zona de segurança localizada na região norte do país, onde se concentra grande parte desta etnia. Na Turquia, que abriga mais de 14 milhões de curdos, é proibido o estudo da língua curda nas instituições de ensino, e também proibida a bandeira do Kurdistão, como no Iraque e na Síria. Essa aqui foi criada em 1910, representada pela cor vermelha, que significa os martírios, branca a paz e igualdade, e verde a beleza das paisagens, contando ainda com o sol, símbolo da antiga religião denominada Yazidismo. Além do movimento ser classificado por eles turcos como terrorista, as perseguições se intensificaram a partir do século XX, pois o principal grupo separatista, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, passou a reagir às repressões do governo turco, dando início a uma luta armada. Esse conflito resultou na morte de mais de 40 mil pessoas, sendo a maioria da etnia curda. Mesmo com pressões da comunidade internacional, persistem os ataques ao povo curdo em vários países. Portanto, torna-se difícil uma solução eficaz para os curdos, visto que nenhuma nação quer ceder parte do seu território para a formação do Kurdistão, território esse que ocuparia o sudeste da Turquia, oeste do Irã e norte do Iraque. Em geral, os curdos professam a religião islâmica e reivindicam a área em que ocupam desses países para a criação de um estado chamado Kurdistão. Não obstante, a questão curda estabelece-se no fato de esse povo formar a maior nação sem um estado territorial. O povo curdo, segundo os relatos históricos, habita a região que denominam por Kurdistão há cerca de 2.600 anos. No ano de 612 a.C., eles tinham conquistado a cidade de Nínive, mas foram derrotados, mais tarde, pelo Império Persa no ano de 550 a.C. Tempos depois, possivelmente no século VII d.C., os curdos converteram em massa ao islamismo e passaram a se guiar pelos valores e leis do Alcorão. Em resposta às duras repressões, os curdos organizaram-se em diversos grupos armados ligados ao PKK, Partido dos Trabalhadores Curdos, reconhecidos como terroristas, que atuam muitas vezes por meio da ativação de carros-bombas e atentados públicos contra os governos, principalmente na Turquia e mais recentemente na crise da Síria. Esta instabilidade e a dura repressão do governo turco em relação aos curdos, inclusive um dos entraves,
que o país possui para conseguir sua entrada na União Europeia, que não admite governos tidos como antidemocráticos e que violam os direitos humanos. Os curdos estão na linha de frente de vários conflitos e disputas territoriais geopolíticas no Oriente Médio. No Iraque, por exemplo, eles vêm formando a principal linha de resistência que impede a expansão do grupo terrorista Estado Islâmico, que pretende constituir um Estado regido pela Sharia, lei islâmica. Já na Guerra Civil da Síria, embora boa parte dos curdos tenha optado pela neutralidade, alguns deles formam grupos que atuam contra o governo de Bashar al-Assad e também contra alguns grupos jihadistas que tentam tomar o poder no país. A atuação dos curdos no Iraque, primeiramente contra Saddam Hussein e depois contra o Estado Islâmico, foi de grande utilidade para garantir a eles uma relativa autonomia na região norte desse país, porém ainda muito distante da tão sonhada independência e constituição inicial de seu território. Nesse país, a maioria dos curdos é de orientação sunita, menos radical, que compõe cerca de 17% da população de todo o Iraque, ao passo que os xiitas integram apenas 1%. O que falta para a constituição de um Estado curdo? Aparentemente, os curdos estão longe de constituir o seu próprio Estado. Primeiramente, a atuação do grupo PKK, considerado terrorista por muitos países, dificulta o reconhecimento da luta desse povo no contexto internacional. Em segundo lugar, cabe destacar que o território reivindicado, além de fazer parte de 6 países, contém uma série de recursos naturais e nascentes de águas. Isso em uma região onde esse recurso é extremamente escasso, o que faz com que os países apresentem uma forte resistência. Por fim, a falta de influência política dos curdos e o desinteresse das potências ocidentais colocam a luta curda em um plano secundário na geopolítica do Oriente Médio.